Olá! Nesta videoaula do módulo de Mão na Massa, nós vamos implementar uma aplicação de chat baseada no modelo cliente-servidor e que utiliza a tecnologia RMI na comunicação entre o cliente e o servidor. Nesta aplicação de chat, você poderá fazer com que várias pessoas dentro de uma rede local e até na internet consigam todas elas se conectar ao mesmo servidor para trocarem mensagens. Antes de entrarmos no código-fonte da aplicação, vamos executar o chat para entender como ele funciona, para que a gente entenda o que estará sendo implementado. O chat ele é composto então de duas partes, o lado do cliente e o lado do servidor. O servidor é quem recebe a mensagem de um cliente e distribui essa mensagem para todos os outros clientes, de forma que todos os clientes consigam enviar mensagens uns para os outros, ok? Então vamos começar com o lado do servidor. Então vou executar o servidor. Veja que a interface gráfica do servidor é bastante simplificada. É composta por um botão iniciar, um botão parar e uma barra de status. Quando você clica no botão iniciar, ele inicia um servidor em uma porta determinada. Esta porta pode ser uma porta padrão ou então uma porta definida via arquivo de configuração, como você vai ver depois. A partir desse momento, o que aconteceu foi que o servidor registrou um objeto que pode ser acessado remotamente pelos clientes e esse objeto é que será utilizado para que os clientes possam se conectar ao servidor e também enviar mensagens para o servidor. Esse objeto está dentro de um RMI Registry que está rodando na porta mostrada aqui embaixo, no caso 1909. Então, este é o servidor que já está executando. Vamos agora para o cliente. Aqui está a interface do cliente. Veja que ela já é um pouco mais elaborada, com mais informações. Basicamente, o cliente tem que definir um nome para ele, que é o nome pelo qual ele será reconhecido dentro do chat, e se conectar. É o que eu vou fazer agora. Estou dizendo que o nome do cliente é Carlos e vou clicar em conectar. Veja que ao fazer isso, o servidor já avisou que Carlos entrou no chat. Para fazer um teste interessante, vamos abrir um outro cliente. Então eu tenho aqui um novo cliente. Eu já tinha esse executando. E esse será o Paulo. Vamos conectar e vamos ver o que acontece. Veja que para o Paulo apareceu a mensagem de que ele entrou no chat. E que o Carlos, que já estava no chat anteriormente, também recebeu a mensagem de que o Paulo entrou no chat. Então, ambos estão conectados no mesmo chat. Então, eles podem conversar. Um pode mandar um oi, por exemplo, né? Veja que o Carlos mandou um oi e o Paulo recebeu o oi do Carlos. Olá, boa noite. Né? E assim por diante. A partir de agora, eles podem trocar mensagens entre eles. Vamos colocar mais um cliente. Então, eu já tinha esses dois e agora eu vou ter um terceiro. Por exemplo, a Maria. Tá? Então, a Maria também pode mandar mensagens e veja que essas mensagens são entregues para todos os outros. Tá? Então, todos eles estão dentro do mesmo servidor. Outra coisa que essa aplicação é capaz de fazer é detectar, por exemplo, quando um cliente se desconecta ou quando um cliente vai embora, né, fecha a janela e sai da aplicação. Nesse caso, esse cliente não está mais disponível no chat. Então, eu posso ou clicar no desconectar, isso vai forçar a desconexão do cliente, né? A aplicação vai continuar aberta, mas agora desconectada do servidor. Para que o cliente se conecte novamente, né, ele vai ter que digitar o seu nome de novo e conectar. Veja que o servidor envia mensagens do tipo Maria saiu do chat para quem sobrou lá dentro. Né? Então, a Maria pode voltar para o chat, por exemplo. E um detalhe interessante também. Se o cliente não quiser clicar no desconectar, mas simplesmente fechar a sua janela aqui, veja que o servidor também faz a mesma coisa. Avisa que o usuário saiu do chat. Ok? Então, dessa forma, todos os usuários ficam sabendo a respeito de tudo o que acontece.
mensagens enviadas, quem se conecta e quem se desconecta. Outra coisa interessante é que o servidor ele pode parar de executar ou então a janela do servidor ser fechada. Quando isso acontece, não tem mais sentido as aplicações ficarem dentro do chat, porque o servidor que está gerenciando essa troca de mensagens não está mais rodando, ok? Então, o que acontece, por exemplo, se eu clicar em parar? Veja que automaticamente o servidor envia uma informação de que ele está terminando as suas operações, avisa os clientes disso. E os clientes mostram uma mensagem do tipo: o servidor do chat saiu do ar, né? E se você fechar a caixa de diálogo, você vai ver que a partir de agora os clientes estão desconectados, ok? Então, esta é a aplicação do chat. Mais um detalhe interessante é com relação ao menu editar. Em editar configurações, é possível você definir o local onde você quer fazer a conexão. Tá? Então, no caso aqui, estou usando o localhost, que é o meu próprio computador, na porta 1909, que é aquela porta do RMI Registry, ok? Mas eu poderia, por exemplo, trocar para outro computador, né? Outro PC qualquer na minha rede, e até mudar a porta, né? Quando eu confirmar aqui, a próxima vez que eu clicar em conectar, eu vou conectar neste novo servidor. E um detalhe interessante com relação a essa questão das configurações, tá? É que se eu fechar o meu cliente e abrir ele novamente e vier aqui, veja que as configurações ficam salvas. Por quê? Porque elas ficam salvas em um arquivo de configurações. Também vou mostrar depois como é que a gente consegue ter esse comportamento, isto é, uma tela de configuração numa aplicação que mantém as informações que o usuário digitou mesmo depois que a aplicação é terminada, ok? Então, esta é a aplicação do chat que será desenvolvida. Numa aplicação desse tipo, é muito importante que a gente entenda como é a arquitetura dela, como que ela vai funcionar, para que a gente consiga compreender melhor ainda como é o código implementado. Porque depois que você entender como funciona a estrutura de classes, a implementação do código fica trivial. Então, o primeiro diagrama que eu vou mostrar aqui para você é o diagrama que tem duas interfaces e uma classe. O código-fonte dessa aplicação é dividido em três partes. Um projeto específico para a parte cliente, né, para aquela aplicação que se conecta ao servidor. Um projeto específico para o projeto servidor, que é o servidor dos clientes, né? E um terceiro projeto, que é o projeto comum, que tem tanto elementos usados pelo cliente, como elementos utilizados pelo servidor, ok? Esse projeto comum possui estas interfaces e classes que você está vendo neste momento. Por que foi feita essa divisão em projetos? Bom, essa divisão em projetos foi feita porque, como se trata de uma aplicação distribuída, né, na verdade são aplicações realmente diferentes que se conversam pela rede, né? Então, eu tenho uma aplicação cliente e uma aplicação servidor. E daí, para não duplicar código, né, interfaces, classes que eu utilizo nos dois, eu simplesmente coloco essas classes e interfaces dentro de um projeto à parte e referencio esse projeto dos dois projetos, né, cliente e servidor. O objetivo aqui não é exibir todas as classes existentes, todos os relacionamentos, ok? Mas sim mostrar em linhas gerais como é o funcionamento. Então eu vou mostrar algumas coisas importantes com relação a classes e interfaces e também atributos e métodos de classes. Vindo então para esse diagrama, eu tenho aqui a interface Client Callback. Essa interface ela é utilizada pelo servidor para ele se comunicar com o cliente. Como assim? Não é o contrário? Lembre-se que num primeiro momento o cliente deve se conectar ao servidor, tá? Como é que ele faz isso? Ele vai fazer isso chamando métodos em objeto remoto que está cadastrado lá no RMI Registry, certo? Só que lembre também que em determinado momento um cliente envia uma mensagem ao servidor e esse servidor precisa
avisar os outros clientes de que essa mensagem chegou. Como é que o servidor faz isso? Ele precisa se comunicar com o cliente para avisar que a mensagem chegou. Essa comunicação também é feita via rede, né? E é como se o servidor estivesse agora fazendo o papel de cliente para poder invocar métodos lá na aplicação cliente original, certo? Para avisar que uma mensagem foi recebida. A interface que faz isso é a interface Client Callback. Veja que ela tem dois métodos, onIncomingMessage e onServerShutdown. Então, o cliente, quando ele se registra no servidor, ele envia um objeto desse Client Callback para o servidor. Esse objeto é a forma que o servidor tem de entrar em contato com o cliente novamente mais tarde. Tá? Então, por exemplo, quando chegar a hora de uma mensagem ser enviada para esse cliente, o servidor vai chamar o método onIncomingMessage, passando a mensagem, e esse método vai chegar lá no cliente. Quando esse método for executado, o cliente sabe que uma mensagem chegou, então ele precisa exibir na tela. A mesma coisa com o método onServerShutdown. Esse método será chamado pelo servidor para avisar que o servidor está terminando. Lembre-se que o servidor, antes de terminar, ele notifica os clientes de que ele está terminando e depois ele termina, justamente para que o cliente possa exibir aquela caixa de diálogo dizendo que o servidor está fora do ar. Tá? Como é que o servidor faz isso? Ele chama nos clientes o método onServerShutdown. No momento que o cliente recebe esse método, recebe essa chamada, ele sabe que o servidor não estará mais disponível a partir daquele momento. Então essa é a Client Callback. E a outra interface que nós temos, que também é uma interface que é utilizada para acessar objeto remoto, é a interface Server Operations. Quando um cliente precisa se conectar ao servidor, ele precisa invocar um método no servidor, dizendo que ele se conectou, que ele se desconectou ou até que ele enviou uma mensagem. Isso é feito através da interface Server Operations. Então o cliente obtém uma instância remota, né, desse Server Operations, recebe um stub, na verdade, e quando ele for se conectar, ele chama o método connect, passando um objeto client info. Tá? Essa chamada vai cair no servidor e o servidor pode processar então aquela conexão do cliente que está ocorrendo. Quando o servidor vai se desconectar é a mesma coisa, mas daí ele chama o método disconnect no servidor. E o método sendMessage é chamado também pelo cliente quando ele quer enviar uma mensagem e essa mensagem, né, chega lá no servidor. Então o sendMessage lá no servidor, quando for chamado, vai distribuir essa mensagem para os outros clientes, utilizando a interface Client Callback que eu mencionei anteriormente. E por último, já falei, né, a respeito do Client Info. O Client Info nada mais é do que um objeto que tem dois atributos, que é o nome do cliente, que é aquele nome que o cliente digita na caixa de texto, o nome utilizado para identificá-lo dentro do chat, e também um método e também um atributo callback, que é a instância do client callback. Lógico, no momento em que o cliente vai se conectar ao servidor, ele tem que dizer o nome dele e também o callback dele. Isto é, qual é a forma que o servidor tem, qual que é o objeto que ele vai utilizar quando ele precisar falar de volta com o cliente, certo? Esse é o conceito de callback. Você passa uma referência de um objeto para o servidor e o servidor, quando for necessário, vai chamar esse método e aí o cliente vai ser notificado a respeito disso. Então, essas são as principais classes que compõem a parte comum de projetos do código-fonte da aplicação de chat. O próximo diagrama que vamos ver é o diagrama de classes, das classes importantes da parte do servidor. Bom, vamos lembrar então que o servidor é composto por uma interface gráfica, né? E quando a gente inicia o servidor, ele faz um registro de um objeto que pode ser acessado remotamente, né? Bom, então vamos ver como é que vai funcionar isso no código. Primeiro detalhe é que eu tenho a classe chatServer. Essa classe chatServer nada mais é do que o nosso JFrame do Swing. É a classe que implementa a interface gráfica. A título de curiosidade, no diagrama de classes, a gente pode utilizar estereótipos nas classes. Tá? Nesse caso aqui, eu utilizei um estereótipo chamado UI, que é de User Interface, para que quem olha esse diagrama
entender que se trata essa classe da interface gráfica, certo? O estereótipo é sempre definido em cima do nome da classe, entre os sinais de menor, menor e maior, maior. Bom, então a interface gráfica, né, é aquela janelinha que você já conhece. Ela implementa a interface Action Listener, que é a interface que vai tratar os eventos de botão, né? Então, se essa classe implementa essa interface, ela tem que implementar um método que vai tratar o evento de clique no botão. E também utiliza uma outra classe chamada UIUtils, que nós vamos ver com detalhes mais para frente, mas que tem alguns métodos comuns relacionados à interface gráfica, como, por exemplo, para mostrar um erro numa caixa de diálogo, para centralizar a janela na tela e assim por diante. Métodos que podem ser utilizados no geral por diversos tipos de aplicação com interface gráfica implementada em Swing, certo? O chat server ele não tem nenhuma lógica relacionada ao funcionamento do servidor, a parte de RMI, certo? Essa classe delega isso tudo para a classe Server Handler, tá? Então essa classe Server Handler é quem vai fazer o gerenciamento de toda a parte de conexão e desconexão do servidor. Então, por exemplo, quando você clica lá na interface gráfica sobre o botão iniciar, automaticamente o método Start Server vai ser chamado nesse objeto Server Handler. E aí aqui dentro ele vai fazer o que ele tem que fazer, que é criar o objeto remoto e cadastrá-lo no RMI Registry. A mesma coisa acontece no momento em que você clica no botão parar, né, para parar o servidor. Aí o método Stop Server vai ser chamado. Bom, estou falando de cadastrar um objeto para ser acessado de forma remota, mas que objeto é esse? Na verdade, é um objeto que implementa a interface que você já conhece, a interface Server Operations, ok? Então, essa interface Server Operations, como eu já falei, é a interface que o cliente utiliza para se comunicar com o servidor, tá? Mas para que ele possa fazer isso, anteriormente, o servidor tem que ter criado um objeto dessa interface e cadastrado esse objeto no RMI Registry. E é aqui no Server Handler que ele faz isso. Então, ele instancia um Server Operations ImpL, que é a classe que implementa essa interface, ok? E faz o registro dentro do RMI Registry. Perceba que esse Server Operations ImpL possui como atributo um conjunto de clients, na verdade um conjunto de objetos do tipo client info. Lembre-se que o client info, como está retratado aqui novamente, é aquela classe que tem algumas informações a respeito do cliente. Então, quando o cliente quer se conectar, ele vai chamar o método connect lá na interface Server Operations. Esse método vai cair nesse objeto Server Operations ImpL, né, que tem lá a implementação do método connect. Esse método connect vai adicionar esse cliente à lista de clientes, né? Por quê? Porque depois, no momento em que uma mensagem for enviada, né, que o método sendMessage for executado, o que esse Server Operations ImpL tem que fazer? Tem que iterar sobre todos os clientes cadastrados e enviar para eles a mensagem enviada por um cliente, tá? Então, é preciso que exista esse armazenamento da lista de clientes cadastrados. Por último, né, vou mencionar de novo a presença do client callback, que é utilizado pelo Server Operations ImpL. Por quê? Porque, por exemplo, se um cliente envia uma mensagem e o método sendMessage é chamado, esse Server Operations ImpL vai precisar obter uma referência de um client callback de cada cliente cadastrado, né, os clientes que estão cadastrados aqui em cima, nesse atributo, para enviar a informação de que uma mensagem chegou, né? Lembre-se que o client callback é utilizado para avisar os clientes a respeito de coisas que acontecem no servidor. Por exemplo, uma mensagem chegou e deve ser distribuída, e também quando o servidor vai sair fora do ar, ele precisa também notificar os clientes. Então, existe também aqui uma dependência, né,
do Server Operations em PL da interface Client Callback. Então, este é o lado do servidor. Por fim, temos então o diagrama de classes do lado cliente. Então, o lado cliente tem uma classe chatClient, que representa a interface gráfica, né, a tela do cliente. Por isso, utilizo aqui o estereótipo de UI. Da mesma forma que o chatServer, esta classe também utiliza os métodos de UI Utils, né, para operações genéricas aí, comuns às interfaces do cliente e do servidor. Implementa também o Action Listener, porque precisa tratar os eventos tanto de botão como os de cliques nas caixas de texto, né? Se você está com foco na caixa de texto e aperta o Enter, por exemplo, um evento é disparado e um Action Listener é capaz de recuperar este evento, né? Além disso, você vê outras duas coisas interessantes. Primeiro, uma outra classe de interface chamada ConfigDialog. Essa classe é a classe da interface da caixa de diálogo utilizada quando você vai lá no menu Editar Configurações. Lembre-se que abre uma nova janela quando você faz isso. Essa classe representa, na verdade, esta janela, ok? E existe também uma outra classe que é a classe ClientConfigFile, que faz a manipulação das informações que estão presentes no arquivo de configuração. Lembre-se que eu comentei que quando você salva uma informação de nome de servidor e porta, né, quando você grava isso no cliente, a próxima vez que você abrir o cliente, a informação vai estar lá. Por quê? Porque ela fica armazenada em um arquivo de configuração. E quem gerencia a leitura dos dados desse arquivo e o salvamento dos dados nesse arquivo de configuração é essa classe ClientConfigFile, que é então utilizada também por chatClient, ok? Bom, quando o cliente vai se conectar em um servidor, na verdade, ele precisa chamar o método remoto. Da mesma forma como foi feito lá no lado servidor, aqui no cliente, a classe chatClient não tem essa lógica da conexão. Por quê? Porque ela é uma classe de interface gráfica. O interessante aqui é separar as coisas. Então, para isso, ela delega essa operação de conexão e de envio de mensagens para uma outra classe chamada Server Invoker. O papel dessa classe é conectar-se com o objeto remoto e fazer as solicitações via rede, certo? Então, quando você clica, por exemplo, o botão de conectar, esse chatClient vai receber esse evento e vai chamar o método connect em Server Invoker. Veja que o Server Invoker possui a lookup URL, que é a URL que busca o objeto remoto dentro do RMI Registry. Possui o Client Info, que são as informações desse cliente específico. Esse Client Info é utilizado porque ele precisa ser enviado para o servidor quando você faz uma chamada, né? E também tem uma referência ao Server Operations, né? Que é justamente o objeto que é utilizado para fazer as chamadas remotas, né? Server Operations é uma interface. Quando você faz a busca desse objeto remoto via RMI, você tem um objeto que implementa esta interface, tá? Então, o Server Invoker é quem é responsável pela lógica de negócio, digamos assim, desse cliente, ok? Outra coisa que o cliente tem que fazer é a criação do Client Callback em PL. Lembre-se que o cliente, sempre que ele vai se conectar, ele tem que mandar um Client Info. E dentro desse Client Info tem que ir um objeto do tipo Client Callback, que é o objeto que será invocado pelo servidor quando o servidor precisar enviar mensagens para o cliente. Então, o cliente implementa, né, os métodos onIncomingMessage e onServerShutdown. Toda vez que, por exemplo, o servidor envia uma mensagem para o cliente, o método onIncomingMessage vai ser chamado no cliente. E o que esse método vai fazer? Vai delegar para o chatClient
essa responsabilidade de exibir a mensagem. Por que delegar para o chat client? Porque esta é a classe responsável pela interface gráfica, né? Então, coisas relacionadas à interface gráfica, essa classe faz. Então, recebeu a mensagem, automaticamente ele vai chamar o método showMessageFromServer. E aqui dentro desse chat client, então, será exibida a mensagem na tela. A mesma coisa acontece se o servidor, por exemplo, indica que deu um shutdown, né, que ele terminou de executar. Então, o método onServerShutdown vai ser executado no cliente e o cliente delega isto para o método handleServerShutdown no chat client. Esse método, na implementação dele, vai exibir aquela caixa de diálogo dizendo que o servidor está fora do ar e que agora não é mais necessário manter a conexão. Portanto, também é responsável por desconectar do servidor e voltar ao estado inicial da aplicação. Então, este é o conjunto de classes principais que fazem parte do projeto cliente. Agora que você já viu as classes que compõem essa aplicação de chat, vamos ver como que elas se comunicam para fazer uma determinada coisa. Nesse caso, eu vou mostrar como funciona o processo de conexão inteiro, do começo ao fim, na interação das classes através das chamadas de métodos. O que você está vendo aqui na sua frente é o diagrama de sequência do UML. O diagrama de sequência permite que você enxergue a interação entre os objetos e não apenas as classes, como o diagrama de classes mostra. Então, esse diagrama é ideal para mostrar o fluxo de chamadas de métodos de uma determinada funcionalidade. Então, por exemplo, quando um cliente quer fazer a conexão, né, você clica lá no botão conectar. Então, lá no seu chat client, que é a classe que representa a interface gráfica do cliente, ele vai chamar o método getServer para obter o servidor do arquivo de configuração, né? Então ele utiliza o client config file, que é a classe que gerencia o arquivo de configuração, e também chama o método getPort para saber o servidor e a porta que ele precisa fazer a conexão. Aí ele cria um novo objeto Server Invoker. Lembre-se que o Server Invoker é o objeto que realmente estabelece a conexão. Depois de criar esse objeto, o chat client chama o método connect no Server Invoker. O método connect do Server Invoker, por sua vez, faz um lookup, né, no RMI Registry com base em uma URL de lookup e obtém uma instância de Server Operations, ok? Lembre-se que Server Operations é a interface e, na verdade, quando você chama objetos, chama métodos nesse objeto que é retornado, você está chamando métodos lá no servidor, né? Então, essa instância de Server Operations é retornada e aí você chama o método connect passando o client info como parâmetro nesse Server Operations. Lá no servidor, quando chega uma chamada em Server Operations, né, o método connect no caso, essa chamada é delegada para o objeto Server Operations in PL, que é o objeto registrado lá no RMI Registry e que implementa essa interface Server Operations no lado do servidor. O que esse Server Operations in PL faz? Primeira coisa, ele tem que formatar a mensagem. Por que formatar a mensagem? Porque ele tem que colocar, por exemplo, a hora, né, da mensagem. Depois de formatá-la, ele chama um método chamado Broadcast Message. O que esse Broadcast Message faz? Ele itera sobre todos os clientes cadastrados, né, todos os que estão conectados no chat naquele momento, e para cada um deles ele obtém a interface client callback associada àquele cliente, né? Lembre-se que essa interface é a que você utiliza para que o servidor se comunique com o cliente. Quando o servidor tem acesso ao client callback, ele chama então o método onIncomingMessage, passando a string como parâmetro, que é a string da mensagem. Nesse caso aqui, como estamos vendo o processo de conexão, a mensagem será o cliente X se conectou ao chat, ok? Formatada com a hora.
Depois que o servidor chama o método onIncomingMessage na referência que ele tem de client callback, essa chamada é delegada para o objeto client callback MPL, agora novamente do lado do servidor, né? E esse client callback MPL, esse método onIncomingMessage, por sua vez, vai chamar o método showMessageFromServer, passando como parâmetro a mensagem. E esse método será chamado lá no chatClient, que é justamente o objeto que representa a interface gráfica. Então aí esse objeto vai poder exibir a mensagem para o cliente. Então esse fluxo que você viu, né, dividido aqui em 3 partes, mostra exatamente o que acontece, né, quando você, como cliente, faz uma conexão. Né? Então a conexão sai do cliente, é feita uma chamada no objeto do servidor, o servidor adiciona o cliente à lista dos clientes, e aí para cada cliente ele chama o callback. Né? O callback faz com que a chamada volte ao cliente, né? Um cliente de cada vez, e todos eles sejam notificados então de que uma mensagem chegou. Assim que chega a mensagem, eles delegam essa responsabilidade de exibir na tela a mensagem para o objeto chatClient.